Hare Krishna, boa noite a todos, boa noite, meus queridos, meus amados, devotos do Senhor. Hoje é um dia muito especial, é o dia do desaparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, que é o nosso bisavô espiritual, né? Ele é o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Então, alguém podia perguntar aí, né, entre vocês, poxa, como é que comemora o desaparecimento? O desaparecimento é uma coisa ruim, né? O aparecimento é bom, né? Essa é a dualidade do mundo material, né? Mas a gente comemora o desaparecimento para entender que o mestre espiritual jamais desaparece. A gente comemora o desaparecimento para entender que o mestre espiritual está sempre com os seus discípulos através de suas instruções. Então, essa semana eu estava lendo aí que, nesses livros que eu leio, de Narada Bhakti Sutra, né, Bhagavad Gita, essas leituras que eu faço diariamente, então, numa delas, Prabhupada falava que um dever de um acharya, de um mestre espiritual, é escrever livros e construir templos, porque isso fica para a posteridade, mesmo depois que e fazer discípulos. Ele falava construir templos, escrever livros e fazer discípulos, porque esse legado fica para o futuro, para a posteridade, né? Então, a gente está comemorando isso, que Bhaktisiddhanta não desaparece no dia do desaparecimento dele. Então, gente, a gente vai começar essa live passando a palavra para Vrindavana, né, que vai cantar uma canção belíssima, composta pelos acharyas, que trata exatamente desse sentimento de saudade, porque, embora o mestre espiritual não desapareça, a sua presença física não está aqui, e a sua presença física é muito inspiradora. Então, essa presença inspiradora não estando aqui, os devotos sofrem muito. Então, a gente sofre porque Prabhupada não está aqui, sofre porque Bhaktisiddhanta não está aqui, sofre porque Rupa Goswami não está aqui, né? Sofre porque tantos acharyas já partiram, né? E, às vezes, até recentemente, né? de mestres espirituais, como Bhaktacharya Swami, nessa pandemia, abandonou o corpo, né? Anterior a ele, né? Outros mestres espirituais também deixaram esse corpo, né? Então, eu queria pedir a vocês que tivessem um pouco de paciência com a gente, com certeza a gente tem algumas falhas, né? E desse sua misericórdia, se fossem um pouco mais misericordioso, tanto com a gente, mas com todas as criaturas, né? Hare Krishna, vou passar a palavra aí para Vrindavana, para ele fazer a introdução dessa live. Jai, Hare Krishna. Obrigado, Prabhupada Chakra, pela oportunidade de fazer esse serviço devocional. Então, eu vou cantar a música que geralmente cantamos quando um Vaishnava abandona o corpo. Essa canção ela foi composta por Narottam Das Thakur, que é de Anilo Premadana, né, que é a lamentação devido à saudade do Senhor e seus associados. Então, vou cantar agora, só um minutinho. De Anilo Premadana Coruna Prachu De Anilo Premadana Coruna Prachu Reno Prabhu Kota Gela
Acharya Thakur, Renu Prabhu Kotagela Acharya Thakur, Kanha Mora Swarurupa, Sanatan, Kanha Mora Swarurupa, Kanha Sanatan, Kanha Dasa Raghunatha Pachita Pavan, Dasa Raghunatha Patita Pavan, Kanha Mora Bhakta Juga, Kanha Kavira, Kanha Mora Swarurupa, Kavira, Eka Kale Kotagela Gora Nataras, Eka Kale Kotagela Gora Nataras, Pashane Kutibo Mata, Anale Pashibo, Pashane Kutibo Mata, Anale Pashibo, Gourangarunera Niji Kota Gele Prabhu, Gauranga Gunera Niji Kota Gele Prabhu, Sesava Sangira Sangue de Coelho Bila, Sesava Sangira Sangue de Coelho Pilas, Sesangana Paya Kandenaro Tamodas, Sesangana Paya Kandenaro Tamodas. Ura Pramanandi. Agora vamos fazer aqui ler a tradução da canção de Narottam Das Thakur. Então ele fala: aquele que trouxe o tesouro do amor divino e que era pleno de compaixão e misericórdia, aonde terá ido uma personalidade como Srila Bhaktisiddhanta, ele fala Srinivasa Acharya, mas podemos pôr aqui nessa canção Bhaktisiddhanta Sarasvati, aonde terá ido uma personalidade como Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, aonde estão o meu Swarupa Damodara Goswami, onde está Sanatana, aonde está Raghunatha Dasa, o Salvador dos Caídos, aonde está Bhaktisiddhanta Sarasvati,
Onde estão meu Raghunatha Bhatta Goswami? Onde estão Krishnadas Kaviraja? Para onde se foi, de repente, o seu Goranga, o grande dançarino? Esmagarei a cabeça contra uma pedra e entrarei no fogo. Onde encontrarei o Senhor Gouranga, o reservatório de todas as qualidades maravilhosas? Como não consegue obter a associação do Senhor Gouranga, que vive acompanhado de todos esses devotos, em cuja associação ele realizou seus passatempos, a Narottama Dasa só resta chorar. Então, essa é a tradução da música que cantei para Srila Bhaktisiddhanta, né, que é Gianilo Premadana. Então é isso, com a palavra agora para o Hari Chakra. Gratidão aos devotos por essa oportunidade, ao Hari Chakra, de poder cantar para Srila Bhaktisiddhanta. Foi uma canção então tenho, muito agora linda. Infelizmente tenho que me ausentar. Ok. Foi uma canção muito linda. A canção que mostra a saudade que os Vaishnavas sentem, né? Da separação. Com certeza. Né? E naquela época, né? Narottama Dasa Thakura, ele era contemporâneo de todos esses grandes devotos, né? E de repente ele viu os devotos que eram discípulos do seu Chaitanya indo embora, né? Rupa Goswami, os Goswamis de Vrindavana, né? E ele começou a sentir uma forte saudade, né? Porque, assim, embora o mestre espiritual esteja presente nas suas instruções, nos seus livros, no seu serviço devocional, ainda assim a gente sente muita inspiração quando está na presença do mestre espiritual, né? Quando o mestre espiritual está fisicamente presente, a gente sente muita inspiração. Mas também a saudade do mestre espiritual também dá muita inspiração para o discípulo, né? Então, as duas coisas são bem assim apropriadas para a gente aprender, para a gente meditar no dia de hoje, né? Tanto a alegria de estar presente com o mestre espiritual fisicamente, quanto a saudade do mestre espiritual quando ele não mais está conosco. Muito bom, Vrindavan. Essa canção é belíssima, ela é tradicional, a gente sempre canta no dia do desaparecimento dos grandes acharyas. Então, vamos dar continuidade à nossa live, né? Eu preparei, né? Vrindavan, você fique à vontade, viu, Vrindavan? A hora que você precisar sair, a gente entende. Okay. Tem outros compromissos, tá? E eu vou dar continuação aqui. Okay. A gente agradece profundamente a sua contribuição. Grato a mim. Eu que peço gratidão a todos. Hare Krishna, Gora Premanandi, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj Ki Jai. Jaya. Então, dando continuidade à nossa programação, eu preparei uns slides aqui de Bhaktisiddhanta. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? Para que eu apresente esses slides. E Krishna Karuna preparou umas leituras de Bhaktisiddhanta Saraswati, de um livro que a gente tem aqui da BBT, que são cartas de Bhaktisiddhanta, né? Então, são cartas que Bhaktisiddhanta escrevia para os seus discípulos. Então, evidentemente que, estudando essas cartas, a gente vai ter uma compreensão melhor sobre a grandiosidade do caráter de Bhaktisiddhanta Saraswati, né? Ok? Então, aqui eu vou agora fazer a minha exibição de slide que eu preparei para Bhaktisiddhanta, ok? Ok. Então, vocês já devem estar começando a ver aí os slides, tá? Já deve estar começando a ver a tela dos slides. Ok? Eu vou fazer aqui a apresentação. Ok. Ok. Então, esse aqui é um dos slides, né? Mas é o último slide. Eu vou para o primeiro. Ok. Bhaktisiddhanta Saraswati, desaparecimento. Então, primeiramente, né,
como eu já expliquei, eu não vou repetir muitas vezes, mas só mais uma vez. O dia do desaparecimento do mestre espiritual, ele é o dia em que a gente entende que o mestre espiritual não desaparece. O mestre espiritual nunca desaparece para seus discípulos. Mesmo quando ele vai embora, esse sentimento de saudade que o discípulo tem aproxima o discípulo de seu mestre espiritual. Então, a saudade que a gente tem de Bhaktisiddhanta, a saudade que a gente tem de Srila Prabhupada, a saudade que a gente tem de um devoto que possa nos aparar na nossa vida espiritual, essa saudade nos aproxima de Krishna e nos aproxima desse devoto. Então, o desaparecimento é um dia de saudade, né? É uma aula da saudade, mas não nos afasta, muito pelo contrário, nos aproxima, né? A saudade é um dos sintomas do amor, né? Se você ama, você sente saudade. Se a pessoa não está com você, né? E você não sente falta dela, não sente saudade, então você não tem muito sentimento por aquela pessoa, né? Então esse sentimento de saudade é um sentimento de amor, né? É um sintoma de amor. Então, Bhaktisiddhanta, ele era um erudito preocupado com a publicação de livros. Então, esse é um caráter muito peculiar de Bhaktisiddhanta, que foi herdado por Srila Prabhupada, né? O mestre espiritual, ele tem que ser um erudito. O mestre espiritual não pode ser um devoto que tem um conhecimento simplório da filosofia. Todo aquele que quer ser um guru, um mestre espiritual, ele tem que saber as escrituras de maneira perfeita, né? Ele tem que compreender pelo menos um pouco de sânscrito, um pouco de filosofia Vaishnava, né? E ser capaz de convencer outras pessoas sobre isso. Então, Bhaktisiddhanta, ele tinha isso, mas só que num grau muito elevado, né? Ele dominava a literatura védica, ele era um grande estudioso. De criança, assim, com 7 anos de idade, ele já tinha todos os versos do Bhagavad Gita decorados, né? E quando seu pai, que era um grande erudito, saía para fazer alguma atividade fora da cidade e tinha uma conferência marcada, e para não perder a conferência, ele mandava seu filho de 9 anos de idade, Bhaktisiddhanta, Nimai Prasada, o nome de Bhaktisiddhanta antes de tomar sannyasa era Nimai Prasada. Mandava Nimai Prasada dar a conferência no lugar dele para centenas de pessoas adultas, né? Então, ele era um prodígio, um gênio, né? Entre os Vaishnavas, ele tinha uma inteligência acima do normal, né? Era uma inteligência que um ser humano comum não podia ter. Não tem. O ser humano comum não tem. Só quem é muito inteligente, né? Então, Bhaktisiddhanta, ele, por causa disso, ele escreveu muitos livros, tem muitos livros de Bhaktisiddhanta, comentários dele sobre o Bhagavad Gita, sobre o Srimad Bhagavatam, tem comentários sobre o Chaitanya Charitamrita. Ele publicou uma revista que Prabhupada depois assumiu essa publicação de um periódico todo dia. Todo dia ele escrevia, e os discípulos escreviam, e era um jornal diário. Então, esse jornal diário, às vezes as pessoas diziam, mas Bhaktisiddhanta, e a gente vai ter notícia para todo dia? No mundo espiritual está ocorrendo milhares de coisas novas todos os dias. Então, a gente pode noticiar aqui, né, e não vai faltar notícia de forma nenhuma. E, além disso, ele fez uma gráfica, ele construiu uma gráfica. Isso tudo que Bhaktisiddhanta fez, quando Prabhupada veio para o Ocidente, e Prabhupada também fez, né? Ele fez, seguindo os passos de Bhaktisiddhanta, ele publicou uma revista, Back to Godhead, De Volta ao Supremo, e também
Prabhupada fez a BBT para publicar livros, né? Então, Bhaktisiddhanta também fez uma impressora, né, na Índia, né, para a publicação dos livros de Bhaktivinoda, que era seu pai, grande erudito, de seus livros e dos livros de seus discípulos também. Ok? Então, agora, apesar de Bhaktisiddhanta ele ser aquele devoto puro, altamente elevado, um Mahabhagavata, né? Filho de um outro Mahabhagavata, que era Bhaktivinoda Thakura, a gente vê pelo semblante de Bhaktisiddhanta que ele, olhando bem para a face de Bhaktisiddhanta, é uma pessoa simples, humilde. A gente não vê nenhum traço de orgulho, nenhum traço de vaidade. Se vocês verem, se olharem bem para essa foto aí de Bhaktisiddhanta, apesar de todo o seu conhecimento, de toda a sua erudição, ele era uma pessoa simples, humilde, né? Você vê aí onde é que ele está sentado. Está sentado no chão, numa esteira, né? Junto com plantas e a sua decoração natural. Aí, nesse momento, é quando o Bhaktisiddhanta está o mais... A paisagem mais requintada dele é essa. Quando ele está melhor vestido, melhor apresentado, melhor... Então, isso aí, mas o melhor dele é isso. O melhor dele. Agora, imagine como ele era simples. Como ele era simples. E apesar de ter muitos templos, de ter muitos discípulos grihastas, negociantes, que faziam grandes doações, ele era super simples. Um caráter muito austero e, ao mesmo tempo, muito amoroso. Essa é uma característica, né? Que você olha nesse semblante agora de Bhaktisiddhanta, né? Você vê uma pessoa feliz, mas ele está praticando austeridade, ele está praticando chaturmasya, ele deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, come pouco, canta um grande número de voltas. Uma vez ele fez um voto de cantar 1 bilhão de Mahamantra. 1 bilhão de Mahamantra, 1 bilhão de santos nomes. E ele passou 10 anos para terminar esse voto. Enquanto ele cantava esse Mahamantra, durante esses 10 anos, ele só cantou o Mahamantra Hare Krishna, não fazia quase nenhuma atividade, só cantar Hare Krishna. Aí, a partir daí, ele começou a sua carreira de mestre espiritual e começou a iniciar e tomar conta de discípulos. Aí ele já não podia cantar tantas voltas, porque ele tinha que pregar para os discípulos e pregar a consciência de Krishna. Mas ele fez um voto de cantar 1 bilhão. Então, apesar de ele ser muito austero, comer pouco, dormir pouco, né? Não aceitar nenhum tipo de gozo dos sentidos, ainda assim, ele era muito amoroso. Basta você olhar aí para a fisionomia dele, não vai encontrar uma fisionomia de uma pessoa zangada, de uma pessoa irada, né? Porque se a gente faz jejum, né? A gente não come, ou se a gente está tendo uma vida muito austera, aí a gente começa a ficar irado, zangado, né? Mas ele não, é uma pessoa feliz. E um outro caráter de Bhaktisiddhanta é que ele não constituiu família. Ele foi um brahmachari vitalício durante toda a sua vida. Ele nunca teve envolvimento com a vida familiar. Apesar de seu pai ter tido uma vida familiar muito exitosa, com 11 filhos, né? E ele ter sido o último filho, o mais novo, o caçula, e ele viu que muitos dos seus irmãos se tornaram grihastas, e alguns tomaram sannyasi, né? Então, ele decidiu ter uma vida de brahmacharya. E, às vezes, os discípulos perguntavam, ou outras pessoas perguntavam, por que ele não se casou, porque ter um filho em consciência de Krishna, como o Bhaktivinoda teve, né? Então, isso é considerado uma coisa muito auspiciosa, é um bem importante para o mundo.
Aí ele dizia, se eu tivesse certeza que todos os meus filhos iam ser devotos puros de Krishna, eu teria 100 filhos. Como eu não tenho essa certeza, eu não vou ter nenhum filho. Aí ele dizia isso, né? Para as pessoas que perguntavam por que ele não se casou. Mas a ideia principal é que ele não se casou para poder ter mais tempo, se dedicar mais e ter uma vida mais austera, e ensinar mais a austeridade, né? Então, o Bhaktivinoda ele já ensina a como ser um grihasta ideal, né? Como viver a vida familiar e ser um grande acharya, ser um grande mestre espiritual. Já Bhaktisiddhanta ensina como a pessoa deve praticar austeridade, como a pessoa deve viver uma vida de sannyasi austera para poder pregar a consciência de Krishna, ficar com mais tempo livre para a consciência de Krishna. Então, você vê uma foto dele aí, essa foto ele está bem jovem, mas ele já era sannyasi, tomou sannyasi muito jovem. Fundou muitos templos em toda a Índia. Então, Bhaktisiddhanta fundou 108 templos em toda a Índia. E são templos assim muito opulentos, muito bonitos, muito limpos, né? São os templos da Gaudiya Math, que existem até hoje. Então, eu estava falando anteriormente aqui para o Vrindavana, né? Que um devoto, né? Um mestre espiritual, ele deve executar 3 coisas, né? 3 coisas principais. Ele deve escrever livros, porque os livros eles vão ficar após a morte do mestre espiritual. Após o mestre espiritual abandonar o planeta, fica seus livros com seus ensinamentos, com suas experiências, com a sua vivência. Então, fica tudo registrado na forma de livros. Então, um devoto ele deve escrever livros conscientes de Krishna. Ele deve abrir templos, ele deve fundar templos, ele deve construir templos, porque também ele abandona o planeta, os templos ficam, as pessoas ficam cuidando da deidade, as pessoas ficam visitando aquele templo, então ele está vivo ali, na forma de um serviço concreto. Né? E um devoto deve fazer discípulos, porque os seus discípulos são a sua continuidade, são a continuidade da sua pregação, são a continuidade da sua vida espiritual. Né? Então, essas 3 coisas deixam o mestre espiritual eternamente dentro desse mundo. Né? Os seus templos que ele deixa, os devotos que ele faz e os livros que ele escreve. Né? Então, isso Bhaktisiddhanta foi muito bem sucedido. Ele veio de uma família bem grande, né? Então, olhando aqui a família de Bhaktivinoda Thakura, né? A gente vê aqui no centro, esse aqui parece ser Bhaktivinoda Thakura, né? Esse aqui parece ser Bhaktivinoda Thakura, ainda jovem, né? Aqui, esse mais novo aqui, parece ser Bhaktisiddhanta Saraswati, esse aqui à esquerda, né? Então, Bhaktivinoda Thakura teve 11 filhos e algumas filhas, né? Entre esses 11 filhos, tinha filhos e filhas. E aqui são os filhos dele, né? E você vê que todos eles são bem devotinhos, né? Bhaktisiddhanta, lógico, foi o grande devoto, né? O grande devoto que veio por um pedido que Bhaktivinoda Thakura fez a Krishna, que lhe mandasse um raio de Vishnu, então, para propagar a consciência de Krishna. Então, Bhaktivinoda teve muitos filhos, mas o raio de Vishnu que veio para propagar a consciência de Krishna foi Bhaktisiddhanta Saraswati. Usa tudo no serviço a Krishna. Então, Bhaktisiddhanta foi o primeiro, os sannyasis, eles viviam assim, na época de Bhaktisiddhanta, uma vida muito renunciada, muito austera. Praticamente, eles não usavam nenhum tipo de roupa e viviam sem se barbear. Então, Bhaktisiddhanta, ele veio empregar o princípio de Yukta Vairagya, que se
você tem, se você não vai correr atrás de coisas materiais para a sua manutenção. Mas se elas vêm, você deve ocupar no serviço a Krishna, porque você vai jogar fora algo que pode ser usado para Krishna. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati, ele usou, foi o primeiro sannyasi, eu acho, o primeiro sannyasi a andar de carro, né? Naquela época, ter um carro, hoje em dia andar de carro ainda nem todo mundo tem carro, né? Mas naquela época é muito difícil andar de carro, né? Ok? Aí Bhaktisiddhanta, ele fez isso, foi um dos que ensinou o Jukta Vairaga, ocupar tudo no serviço a Krishna. Então, Bhaktisiddhanta fez milhares de devotos renunciados e grandes eruditos. Então, aqui tem uma foto de Bhaktisiddhanta, já assim, ele já está no final de seus passatempos aqui na Terra, né? E muitos de seus discípulos aqui, muitos, tanto jovens quanto já idosos, né? Muitos discípulos de Bhaktisiddhanta aqui. Bhaktisiddhanta aqui já deve estar com mais de 60 anos, né? E ele fez milhares e milhares de discípulos, né? E esses discípulos, né, são pessoas muito, muito, muito eruditas, né? Pessoas muito dedicadas e devotadas a Krishna, né? Então, aqui foi aquela contribuição. O mestre espiritual, ele deve fazer muitos discípulos para continuar a sua missão. Como Srila Prabhupada, que foi um discípulo de Bhaktisiddhanta, conseguiu realizar o sonho de Bhaktisiddhanta, que era mandar a consciência de Krishna, plantar a consciência de Krishna, estabelecer a consciência de Krishna nos países ocidentais. Então, Bhaktisiddhanta, entre muitos templos que Bhaktisiddhanta fundou, ele fundou o templo do Yogapita, que Bhaktivinoda ele descobriu o local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, certo? Fica lá em Mayapur, à beira do Ganges. É perto onde tem um Mayapur Chandrodaya Mandir, que é da ISKCON. Mas a árvore na qual o local exato onde Chaitanya Mahaprabhu nasceu foi descoberto por Bhaktivinoda Thakura, com a ajuda de Jagannatha Dasa Babaji, seu mestre espiritual. E nesse local, Bhaktisiddhanta, ele trabalhou muito duramente com todos os seus discípulos para estabelecer um templo, né? E esse local, ele hoje em dia tem um templo enorme e milhares de devotos todos os anos vão peregrinar. Os devotos da ISKCON saem do templo da ISKCON e vão passar por esse templo. Então, ele estabeleceu esse templo e também estabeleceu um outro templo em Jagannatha Puri, que é a réplica de Vrindavana, né? Que tem a colina de Govardhana, né? É um templo muito bonito que tem Jagannatha Puri. Então, ele estabeleceu muitos templos e esse aí, o Yogapita, é um templo muito especial, que é o local de nascimento do Sr. Chaitanya, é muito grande lá. E ele fez uma rua, né? E essa rua recebeu o nome de Bhaktisiddhanta. Inclusive, ele ocupou assim, todos os muçulmanos governantes para construir essa rua que ia dar no templo do Yogapita. Jai Hare Krishna. Então, eu assim vou encerrando aqui essa participação que eu preparei, né, para vocês, e vou dar a palavra agora a Krishna Karuna. Hare Krishna. Aí, Krishna Karuna, a palavra é sua. Rafaela chegou, Krishna Karuna? Você está com o microfone desligado. Pronto. Chegou. Rafaela chegou. Boa noite para todos aí. Quem sabe daqui a pouquinho ela entra. Hoje. Essa Rafaela que Harichakra se refere é a nossa Bhaktin querida lá de João Pessoa, que periodicamente vem fazer um Sankirtan por aqui, ajudar a divulgação, né, no Recife Yatra.
E é uma pessoa que está bem atuante aí no momento. Pela misericórdia aí dos acharyas anteriores, ainda podemos prestar algum serviço para isso com o Srila Prabhupada. Então, eu tenho aqui em mãos esse livro, são as cartas de Bhaktisiddhanta. Ela está enumerada no índice por assuntos, mas como a gente não tem como selecionar, eu abri um primeiro assunto que eu achei relacionado com a nossa época de hoje, e o restante eu vou lendo assim na sequência. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre esses temas, né? Aí podem deixar seus comentários aí ou entrar em contato com a gente posteriormente. Tá bom? Então vamos lá. Siddhanta Sarasvati Maharaj Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Então estamos lendo aqui da página 73. Ele fala sobre as doenças e calamidades naturais. Uma carta que foi escrita em 3 de novembro de 1931. Ele fala o seguinte: as pessoas são extremamente avessas a nós, portanto, seu comportamento com certeza será exibido de acordo com esta mentalidade. Se pudermos pacientemente tolerar os seus insultos, então um dia elas definitivamente se arrependerão das suas más ações. Nenhum de vocês deve temer as calamidades naturais, tais como as chuvas torrenciais ou uma doença. Abracem-nas e depois, passado o devido tempo, despeçam-se delas. Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj costumava dizer: quando as enfermidades aflitivas invadem o nosso corpo, se elas não forem paparicadas ou se não ficarem recebendo uma alimentação suntuosa, elas partirão automaticamente. As doenças persistem por mais tempo nos corpos das pessoas aristocráticas porque elas vivem na exuberância. Algo bem interessante. Então, ele está se referindo aqui também à prática de jejuns, né? Que ele já fazia como exemplo de vida, né? Sem precisar de nenhuma doença. Mas o que se aconselha, que a gente sabe, é que numa doença, num período de doença, deixar o organismo mais leve para poder se defender. Se puder jejuar. Então, nesse caso aqui, eu queria fazer um breve comentário. Aliás, já estou fazendo. Então, ele não é só uma questão de austeridade aqui, né? É uma questão de saúde. Realmente, a máquina corpórea, né? Apesar de toda a nossa aversão ou apego a ela, ela deve ser cuidada, muito bem cuidada, porque não é nossa. Não é nossa. Então, os grandes santos, os sadhus, né? Como Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada, Gorakshora Das, Bhaktivinoda, grandes personalidades. Eles eram muito adictos aos jejuns, né? Nessas épocas principalmente. Prabhupada, nem tanto que Srila Prabhupada ele saboreava a prasada assim, de qualquer forma que ela tivesse, ele apreciava muito, tinha muito respeito pela prasada, né? Mas o abster-se de comer nessas épocas de doença, então é muito importante. E nós sofremos no momento de uma doença muito pesada, né? É o nosso esquecimento de Cristo. Nós temos uma doença terrível. Então, essa doença, ela faz com que a gente fale loucamente e se comporte loucamente. Se um paciente chega no hospital assim com muita dor e o médico traz logo uma injeção, que o caso ali está muito grave, e ele fica xingando o médico, xinga os enfermeiros, né? Vocês não sabem o que estão fazendo,
né? Vocês são torturadores. Ainda ontem eu li isso num texto de Srila Prabhupada, que os médicos, né, os santos, os sadhus, né, ao longo da história da humanidade e transcendendo a história da humanidade, a sua misericórdia para nós às vezes parece loucura. Eles vêm para esse mundo para dar um remédio muito amargo a princípio, para quem está sofrendo da icterícia, da ignorância. Então, ler um livro, estudar um livro, honrar um mestre como Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupada, apreciar esse bom hábito, quer seja sozinho ou não, isso vai gradualmente limpando a poeira da mente, né? Gradualmente você coloca água limpa no copo sujo. Então, esse foi o texto falando sobre doenças e calamidades naturais, na página 73. Agora eu vou ler um outro texto, na página 74, onde ele fala sobre a utilização adequada e inadequada das riquezas. 3 de novembro de 1931. Foi no mesmo dia da carta anterior, vocês podem observar. Recebi o seu cartão datado do dia 12. No seu comentário no artigo publicado no Harmonies, você escreveu: algumas pessoas dizem que anteriormente você gastou muito dinheiro para promover uma exibição. Por que você precisa fazer isso novamente e então gastar tanto dinheiro? Se esse dinheiro tivesse sido usado para alimentar aqueles que estão famintos, eles teriam sobrevivido. É o dinheiro de alguma outra pessoa, então, e você não fica magoado de gastá-lo assim, tão prodigamente? Você deve dizer a essas pessoas que para adquirir os olhos capazes de ver uma apresentação espiritual, o indivíduo, depois de pagar como dakshina tudo o que ele tem, precisa estudar na escola espiritual. Se alguém está determinado a ser enganado na vida espiritual, então, enquanto enche a sua barriga ou as barrigas dos seus pobres amigos, ele perde a qualificação para ver uma apresentação espiritual. Quem é avesso a gastar dinheiro em prol de um propósito espiritual, pensando que trata-se de uma atividade materialista, continua a viver na vida materialista infernal e desenvolve aversão ao serviço devocional. Semelhantes pessoas infernais sempre estarão emaranhadas em atos que consistem em dar e receber. As pessoas materialistas dão em caridade grãos alimentícios aos ímpios. Como estamos situados a milhares de quilômetros distantes dessas considerações, estamos preparados para sacrificar o mundo inteiro em troca de uma exibição espiritual. Não somos nem piedosos e nem pecaminosos, nem somos inteligentes ou tolos. Somos a pessoa que carrega o calçado dos devotos de Hari, que não se deixa afetar pela duplicidade, e somos iniciados no mantra Kirtaniya Sada Hari. Uma carta linda, maravilhosa, esplêndida. Eu leria de novo aqui para vocês, se eu tivesse a potência de não deixar vocês entediados. Mas quem quiser voltar aqui no livro e ler, impressionante, principalmente esses últimos parágrafos, né, que eu posso ler de novo. Que as pessoas infernais sempre estarão emaranhadas em atos que consistem em dar e receber. As pessoas materialistas dão em caridade grãos alimentícios aos ímpios. Como estamos situados a milhares de quilômetros distante dessas considerações, estamos preparados para sacrificar o mundo inteiro em troca de uma exibição espiritual.
Não somos nem piedosos e nem pecaminosos, nem somos inteligentes, nem somos tolos. Somos a pessoa que carrega o sapato dos devotos de Hari, que não se deixa afetar pela duplicidade, e somos iniciados no mantra Kirtanyasa da Hari. Então, o que ele chama aqui de exibições espirituais, quem já leu alguma coisa de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, certamente já se deparou com altas descrições dos grandiosos festivais que ele fazia. Grandiosos. Teve um festival internacional ainda, naquela época, imagina, década de 30, né? Ele convidou representantes espirituais do mundo inteiro e fechou um hotel em Calcutá para receber essas pessoas. Ele foi tão veementemente criticado nessa ocasião que os devotos chegaram a dizer: você está promovendo encontro de miletias, de pessoas de baixo nascimento e que gostam de comer carne. Talvez elas queiram também comer carne nesse encontro. E a resposta de Bhaktisiddhanta, que infelizmente eu não tenho aqui para vocês a referência, seria muito importante, se vocês que nos ouvem tiverem a referência, colocar para a gente. Ele respondeu: se for necessário que elas comam o seu alimento, né, assim chamado alimento cotidiano, enquanto ouvem o Krishna Katha, então que assim seja. Então dá tempo de ler mais uma, Hari? Dá, são 8h51. A gente acaba às 9. Uma hora de live. 8h50? 8h50. Acaba às 9, né? 9. Então eu vou ler uma que chama Felicidade Física da Alma Condicionada e a Propensão ao Serviço. É uma carta muito pequena. Também, essa foi no dia seguinte, 4 de novembro de 1931. Ele fala: tão logo os prazeres corpóreos aumentam, a propensão de servir o Senhor Supremo diminui. É por isso que, para aqueles a quem ele mostra misericórdia, o Senhor Supremo espalha espinhos no caminho de todas as espécies de conforto. Se o Senhor Vishvanatha de Kashi outorgar sua misericórdia a você, sua mente com certeza se tornará firme. Então a gente finalizou essa leitura com a bênção, né? Nesse título, Felicidade Física da Alma Condicionada e a Propensão ao Serviço. 1931, Srila Bhaktisiddhanta já pensava na nossa deficiência, né? de fazer austeridade. Então, de uma maneira bem jovial, cordial, amável, inteligente, ele está dizendo aqui para a gente que os espinhos no caminho, o desconforto, eles podem fazer a sua mente ficar firme. E se você obtiver essa misericórdia de Vishvanatha de Kashi, a sua mente com certeza se tornará firme. Portanto, é um dia que a gente deve implorar ao Mestre que deixe a nossa mente firme. E se nós imploramos isso, se nós imploramos serviço ao Mestre, ele vai dar serviço. Agora mesmo nós estamos tentando fazer uma exibição espiritual aqui, né, Harichakra? Construção de um templo no quilômetro 12 de Aldeia. Ali precisava ser uma grande exibição. Aliás, precisa ser uma grande exibição. Não para nós, né? Mas seguindo a linha do nosso Parama Guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati, e do nosso Parama, Bhaktisiddhanta e Parama Guru Prabhupada, construir um legado de papel. Nós vamos construir um legado de papel, e é um legado forte. Esse legado de papel são os livros, né? Nós vamos deixar a biblioteca sortida, né, Hari? Sair do planeta
assim, deixar uma biblioteca sortida, um templo próprio, em algum lugar do mundo, uma pessoa responsável para continuar o projeto, para que as futuras gerações possam ter acesso a Srila Prabhupada, seu grande movimento, diretamente, sem filtros, assim, que ela possa ter acesso aos livros, ter acesso à Prabhupada diretamente, ter acesso aos seus livros. Não há interferência. Quando você pega o livro, Srila Prabhupada, você está em contato com ele direto, e isso reitera o que foi dito no começo, que o mestre espiritual nunca está ausente. Nunca está ausente. Teve se vocês quiserem pesquisar, é pertinente a esse tema, uma freira chamada Sora Juana de la Cruz, que ela escreveu uma carta apenas contando o seu parecer sobre o sermão do Padre Antônio Vieira, e ela fala dessa ausência do mestre espiritual, a forma como o Padre Antônio Vieira usou essa expressão para manipular os fiéis. Então, o mestre nunca está ausente, né? Ele nunca está ausente. Suas instruções, seu propósito, seu legado, né? Sempre estão aí. E nosso engajamento, nossa conexão com esse legado é a nossa conexão direta com esse mestre. Então, obrigado a vocês por estarem aí, de alguma forma, ouvindo, de alguma forma transmitindo para outras pessoas. E, por favor, dê suas bênçãos para que a gente possa construir essa exibição espiritual no quilômetro 12 de aldeia. Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj Ki, Prabhupada Ki, Takalpa Tarubheshana, Obrigado a Krishna Karuna, obrigado a Vrindavana, o Ekanata, que também estava assistindo, e a todos vocês que vão assistir posteriormente. Ela vai ser gravada e vai ser colocada no Facebook e nos grupos de WhatsApp, para que todos possam lembrar de Bhaktisiddhanta nesse seu dia de desaparecimento, né? Então, podemos tirar várias lições, né? A lição de construir um templo faz parte do legado do mestre espiritual, né? Ter discípulos, formar devotos, fazer devotos, né? Também é um legado do mestre espiritual que o Bhaktisiddhanta deixou bem claramente. E publicar livros também é um legado do Acharya, do mestre espiritual. Então, através desses 3 legados, o mestre espiritual jamais desaparece, ele está presente sempre com seus devotos, com seus livros e nos seus templos. Jai Hare Krishna. Então, agora vamos encerrar essa live, né? E as pessoas que estiverem assistindo pelo canal do YouTube ou pelo Face podem deixar seus comentários. Se quiserem, assim, melhores informações, deixem um contato que a gente vai se comunicando aí, ok? Hare Krishna. Vamos interromper agora a gravação. Obrigado a todos. A gravação vai ser interrompida. Hare Krishna. Boa noite. Até a próxima.